sobre a promessa é maior do que você. Amém? Sejam bem-vindos. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 11, versículo 31. Se coloque de pé para a leitura da palavra em reverência ao Senhor. Aleluia. Gênesis 11, 31. Quem achou? Então, glória a Deus bem alto. Glória a Deus. Não, gente, bem alto. Glória a Deus. Glória a Deus. É isso que fala. É nessa pegada aí, Lucas, fala. Acharam? Então vamos lá. Tera saiu da cidade de Uz, na Babilônia, para ir à terra de Canaã. E levou junto seu filho Abraão, seu neto Ló, que era filho de Arã, sua nora Sarai, que era mulher de Abraão. Eles chegaram até Arã e ficaram morando ali. Tera morreu em Arã, com a idade de 205 anos. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Certo dia, o Senhor Deus disse a Abraão: saia da sua terra, do meio da sua parentela, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei. O seu nome será famoso. Você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, eu abençoarei todos os povos do mundo. Abraão tinha 75 anos quando partiu de Arã, como o Senhor havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão levou sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, filho de seu irmão, e todas as riquezas e escravos que haviam conseguido em Arã. Quando chegaram a Canaã, Abraão atravessou o país até que chegou a Siquém, um lugar santo onde ficava a árvore sagrada de Moré. Naquele tempo os cananeus viviam nessa região. Ali o Senhor apareceu a Abraão e disse: eu vou dar essa terra aos seus descendentes. Naquele lugar, Abraão construiu um altar a Deus. O Senhor, pois ali o Senhor havia aparecido para ele. Depois disso, Abraão foi para a região montanhosa que fica a leste da cidade de Betel, e ali armou acampamento. Betel ficava a oeste do acampamento e a cidade ficava a leste. Também neste lugar, Abraão construiu um altar e adorou ao Senhor. Dali ele foi andando de um lugar para o outro, sempre na direção sul da terra de Canaã, até aqui, amém? Feche os teus olhos, peça para o Espírito Santo de Deus continuar ministrando o seu coração, peça para o Senhor continuar falando contigo, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu coloco a minha vida na Tua presença, Senhor, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de falar através da minha vida. Eu coloco em submissão a Ti o meu intelecto, a minha alma, as minhas vontades, desejos, a minha carne, Senhor. Que somente o Teu Espírito Santo venha conduzir esse momento, Pai, em nome de Jesus. O Senhor tem liberdade aqui, Pai, em nome de Jesus. Que hoje possa ser noite de transformação, porque só o Senhor pode transformar o interior do homem. Que nessa noite o Senhor traga cura, libertação, restauração em nome de Jesus. Que nessa noite, Senhor, o Senhor venha vivificar aqueles que estavam mortos, frios espiritualmente. Que o Senhor venha trazer a vida e vida em abundância em nome de Jesus. Que tudo aquilo que vem para atrapalhar, toda a confusão na mente, toda a devagação, toda palavra contrária, toda oração contrária, neste momento eu declaro desfeita na autoridade do nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, o Senhor governa aqui. Tudo aquilo que se levanta contra esse tempo, todo valente, nós amarramos e lançamos no abismo, na autoridade do nome de Jesus, junto com toda a sonolência, em nome de Jesus. Senhor Jesus, nós invocamos a Tua presença e o Teu nome, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, nos ensinando
trazendo a palavra que vivifica, Senhor, que o Senhor possa trabalhar no nosso interior, para que nós possamos produzir fruto na Tua presença, fruto de arrependimento, fruto de transformação, fruto do Espírito Santo, em nome de Jesus. Desde já nós te entregamos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Aplauda ao Senhor, pode se sentar. Vou pedir para a intercessão. Quem está intercedendo pelo altar hoje? Quem? Pelo altar? Danilo? Tá. Repreende aí confusão na mente. Amém? Aleluia. Então nós lemos aqui que o pai de Abraão saiu para ir para a terra de Canaã. Antes que o Senhor se revelasse a Abraão, antes que o Senhor dissesse para Abraão aonde ele tinha que ir, o Senhor já estava conduzindo o pai dele para a terra da promessa. A terra da promessa já estava dentro do coração do pai dele, e Abraão ia parar lá de qualquer forma, porque quando Deus tem uma promessa, nada e ninguém pode impedir ela de se cumprir, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então ali nós vemos ele se movimentando para lá, para a terra da promessa, já no ímpeto de um desejo dele, e ele ficou paralisado no meio do caminho. Quando Deus tem um propósito para te levar para algum lugar, ele não permite que nada te pare no caminho. O pai de Abraão morreu, mas Deus apareceu a Abraão e falou: sai do meio da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão não sabia para onde ia, mas ele recebeu aquela palavra e começou a andar em direção daquela palavra. Você tem recebido a palavra do Senhor na tua vida e vai começar a andar em direção delas, em nome de Jesus. Amém. Não vai viver mais a paralisação, não vai ficar parado na dor, não vai ficar parado na confusão da mente, não vai ficar parado no engano, nas mentiras do diabo. Não vai tirar o teu foco da onde Deus tem para você, em nome de Jesus. Amém. Aquela promessa que o Senhor estava fazendo a Abraão quando ele aparece, aquela promessa que o Senhor faz para Abraão quando ele aparece, ele fala assim: os seus descendentes vão formar uma grande nação. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Ele estava falando isso para um homem que era estéril. Ele não, a mulher dele. Estéril. Amém? A mulher de Abraão era estéril. Ela não poderia gerar. Dentro daquilo que é a vontade de Deus, é bigamia. Ele só poderia ter uma mulher mesmo. Foi assim que Deus criou. Deus não criou Adão, Eva, Maria, João, José, não. Entendeu? Era Sara. Era dali que ia sair a nação. Era dali. Só que quando os anos vão passando, a gente vê Abraão falando assim: Senhor, Eliezer vai ser o herdeiro da minha casa, porque eu não tenho filho. Enquanto Abraão ainda estava esperando Isaac, enquanto ele não tinha não mensurava aquilo que o Senhor ia fazer, enquanto ele queria só um filho, Deus tinha uma nação para entregar através da vida dele. Muitas vezes o que o Senhor está falando para você, você está olhando pequeno, e Deus tem coisas superiores para te entregar, superiores para fazer através da tua vida, e você está achando que a promessa é só porque você é bonitinho, e aí Deus olhou para você e falou: ai, que bonitinho, vamos caminhar junto. Não, Abraão foi separado para cumprir-se uma promessa de Deus que ele tinha feito lá em Gênesis capítulo 3. Vocês estão muito mortos hoje. O sangue de Jesus tem poder. Vivifica, Espírito Santo. Não tinha a ver com Abraão, tinha a ver com o resgate, com a salvação que o Senhor tinha para a humanidade.
Não tinha a ver com as vontades de Abraão, tinha a ver com aquilo que o Senhor tinha para fazer, com a obra salvadora de Jesus Cristo. Muitas vezes você está olhando para o seu próprio umbigo, achando que a promessa tem a ver só com você, só com a tua casa, só com a tua família, só porque você quer. A promessa de Deus vai além de você, em nome de Jesus. Amém. Abraão, ele olha para aquela situação, ele crê naquela promessa, naquela palavra. Abraão, ele é chamado o pai da fé, porque ele creu. Abraão se relacionou com a graça antes da graça se manifestar. A graça já se manifestou a Abraão antes mesmo de Jesus Cristo vir, porque Abraão não tinha lei, não tinha palavra escrita. No tempo de Abraão não tinha palavra escrita, não tinha lei, não tinha Bíblia. Ele se relacionava, era com o próprio Deus. O Senhor aparecia para Abraão e falava com ele, e ele caminhava com Deus. O véu do templo se rasgou. Esse acesso foi dado a nós. O Senhor deseja se relacionar conosco. Amém. E nós não podemos intermediar isso, deixar isso para outro homem que não seja Jesus Cristo fazer esse intermédio. Você não pode terceirizar isso para um pastor se relacionar e interferir toda hora no teu lugar. Deus te chama para falar com Ele, Deus te chama para caminhar com Ele, Deus quer marcar você com experiências profundas com Ele. Em nome de Jesus, se dispõe a romper hoje dessa paralisação, dessa ótica humana diante das coisas, e começa a andar pela fé com o Senhor, em nome de Jesus. Abre lá sua Bíblia em Hebreus capítulo 10. Eu vou ler na revista atualizada, amém? Não. É Almeida e vamos lá? Hebreus, só um minuto. Eu sou mais lerda no celular do que na Bíblia. Versículo 37. Versículo 37 diz assim: porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. O meu justo viverá pela fé. Você vive pela fé em Jesus. Você não vive pelas circunstâncias ao teu redor. Você não vive, quem dita as coisas na sua vida não é a ordem governamental, não é crise financeira. Quem dita as coisas na tua vida não é a cultura da terra. Quem dita as coisas na tua vida é a palavra de Deus, em nome de Jesus. Viver pela fé, confiar na palavra que o Senhor liberou e andar na direção dela a cada dia. Ainda que os teus olhos não estejam vendo, você continua crendo, porque lá em Romanos capítulo 4, a palavra do Senhor diz que Abraão creu contra a esperança. Mas não tem mais esperança. A tua esperança é Cristo, porque ela ressuscitou ao terceiro dia, em nome de Jesus. Amém. Quando você olha para uma situação em que Deus fez uma promessa e você pensa, humanamente falando, você mata a fé. Você tem que pensar de acordo com o Senhor que liberou na sua vida, de acordo com a promessa, de acordo com a palavra, de acordo com aquilo que Ele já manifestou na tua vida, em nome de Jesus. Você não foi chamado para andar de maneira natural. Maneira natural anda o outro. Servo de Deus não anda de maneira natural. Servo de Deus vive milagre. Aonde para o outro era impossível, para você é possível, em nome de Jesus. Abre lá em Romanos capítulo 4.
Não tinha a ver com Abraão. Tinha a ver com Jesus. Não tinha a ver com Isaac. Não tinha a ver com Sara. Tinha a ver com Jesus Cristo. Tinha a ver com a salvação. A salvação veio por meio de Abraão. Por isso todas as famílias da terra seriam abençoadas. Amém? Romanos capítulo 4, versículo, vamos lá, do 3. Pois o que é que as escrituras sagradas dizem? Elas dizem: Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. O salário que o trabalhador recebe não é um presente, mas é um pagamento a que ele tem direito por causa do trabalho que fez. Porém, a pessoa que não põe a sua esperança, a sua fé nas coisas que faz, porém as pessoas que não põem esperança nas coisas que faz, mas simplesmente crê em Deus, é a fé dessa pessoa que faz com que ela seja aceita por Deus. Um Deus que trata o culpado como se ele fosse inocente. Eu vou dar uma pausa aqui. Deixa aberto aí que a gente vai voltar no texto. Aquela pessoa que não coloca a esperança na força do braço. Aquela pessoa que não coloca a esperança dela no político. Aquela pessoa que não coloca a esperança dela no trabalho, na força de trabalho, no intelecto. Aquela pessoa que não coloca a esperança dela numa outra pessoa. Aquela pessoa que coloca a esperança dela em Jesus Cristo. Agrada ao Senhor. A tua esperança tem que estar firmada em Cristo Jesus. A tua esperança tem que estar firmada na palavra de Deus. A palavra do Senhor, ela não volta vazia. Já diz lá em Isaías, o Senhor disse: a minha palavra não volta vazia. Em Jeremias ele disse: eu velo pela minha palavra. O Senhor vela, ele é comprometido com aquilo que ele fala. Aquilo que ele falou para você vai se cumprir em nome de Jesus. É por isso que nós, pela fé, recebemos a salvação. Nós não vimos Cristo como homem nessa terra. Nós não vimos Cristo se entregando naquela cruz. Mas nós cremos naquele sacrifício. E por intermédio desta fé, da fé que nós temos nesse sacrifício, na entrega de Deus, naquela cruz, o Filho de Deus naquela cruz, nós recebemos a salvação. É por isso que no último dia nós seremos ressuscitados juntamente com Ele, em nome de Jesus. É por isso que nós vamos viver com Ele, assentado com Ele nas regiões celestiais. É por isso que nós esperamos que entre as nuvens do céu, com poder e grande glória, Jesus Cristo vai voltar, e todo olho verá, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Não tem a ver com a igreja certa, não tem a ver com a religião certa, tem a ver com a palavra daquele que criou todas as coisas e que sustenta tudo através da palavra. Aleluia! Amém. Glória a Deus. Sangue de Jesus tem poder. A tua fé, os teus olhos tem que estar naquilo que o Senhor tem dito para você, em nome de Jesus. Amém? Vamos voltar para o texto? Versículo 6. E isso foi o que Davi queria dizer quando falou da felicidade daqueles que Deus aceita, sem levar em conta o que fazem. Davi disse: feliz aquele cujas maldades Deus perdoa, cujos pecados Ele apaga. Feliz aquele que o Senhor não acusa de cometer pecado. Será que essa felicidade de que Davi falou só existe para os que são circuncidados? É claro que não. Ela existe também para os que não são circuncidados. Pois já citamos as escrituras sagradas que dizem: Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Quando foi que isso aconteceu? Foi antes ou depois de ser circuncidado? Foi antes e não depois. Ele foi circuncidado mais tarde, e a sua circuncisão foi um sinal para provar que Deus aceitou Abraão, porque ele tinha fé
e isso aconteceu quando ele ainda não havia sido circuncidado. Assim, Abraão é o pai espiritual de todos que creem em Deus e são aceitos por ele, mesmo que não sejam circuncidados. Ele também é o pai dos que são circuncidados, não apenas porque são circuncidados, mas porque vivem a vida de fé que Abraão, nosso pai, viveu antes de ter sido circuncidado. Deus prometeu a Abraão e aos seus descendentes que o mundo ia pertencer a eles, e essa promessa foi feita não porque Abraão tinha obedecido à lei, mas porque ele havia crido em Deus e havia sido aceito por ele. Pois, se aqueles que obedecem à lei vão receber o que Deus prometeu, então a fé é inútil e a promessa de Deus não tem valor. Pois a lei traz o castigo de Deus, mas aonde não existe lei, também não existe desobediência à lei. Portanto, a promessa de Deus depende da fé, a fim de que a promessa seja garantia como presente de Deus a todos os descendentes de Abraão. Ele não somente para os que obedecem à lei, mas para os que creem em Deus como Abraão creu, pois ele é o pai espiritual de todos nós. Como dizem as Escrituras, eu fiz de você pai de muitas nações. Assim a promessa depende de Deus em quem Abraão creu, o Deus que ressuscita os mortos e faz com que exista o que não existia. Abraão teve fé, esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança, e por isso ele se tornou pai das nações. Como dizem as Escrituras, os seus descendentes serão muitos. Abraão tinha quase 100 anos, mas mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo, que estava morto, ou quando lembrou que Sara não podia ter filhos, sua fé não enfraqueceu. Abraão não perdeu a fé, não duvidou da promessa de Deus. A sua fé o encheu de poder e ele louvou a Deus. Nós temos Abraão como exemplo de fé. Não é porque não tinha lei que Abraão saía fazendo o que queria, porque o relacionamento que Abraão tinha com Deus era tão grande que ele não ia sair dando as doidas, fazendo o que queria. O Abraão, ele tinha um relacionamento tão profundo com Deus que em Isaías, Deus dá testemunho falando que ele era amigo de Deus. Quem é amigo não trai, quem é amigo não mente, quem é amigo não manipula. Entende? Quem é amigo não quer estragar a aliança que tem com outro amigo. Ele valoriza, ele preza. Porque a amizade, a aliança de amizade, ela precisa ser estabelecida no espírito. E Abraão tinha essa aliança profunda com Deus, e ele zelava por agradar a Deus. Assim como Isaac zelava, assim como José no Egito zelava. Quem foi até José falar que ele não tinha que se deitar com a mulher de Potifar? Aonde estava a lei escrita dizendo que ele não podia? A lei estava dentro dele, mas não é a lei dentro dele. Não era a lei dentro dele, porque a lei está escrita dentro de nós. A lei moral está dentro de todos nós. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Obedecer essa lei cabe a nós, mas a aliança que ele tinha com o Senhor era maior, e por isso ele resolveu não pecar. Ele decidiu. Você precisa decidir hoje andar nessa dimensão de aliança e não pecar mais nas mesmas coisas, em nome de Jesus. Amém. Deus estabelece um tempo diferenciado. Acabou. Abraão viveu o que ninguém viveu. Ninguém tinha vivido. Ninguém poderia viver. Abraão viveu as bênçãos do Senhor. Onde ele entrava, ele era abençoado. A bênção estava sobre Abraão, não sobre a terra, sobre Abraão. Sobre Abraão. Aonde Abraão colocava as mãos, prosperava. A bênção estava sobre Abraão.
Quando a bênção de Deus está sobre a pessoa, o Senhor abençoa até quem está ao redor dela. Amém. O servo de Abraão conhecia o Deus de Abraão e era abençoado. Por quê? Porque Abraão não os tratava conforme o mundo trata. Você que tem uma empresa, trate os seus funcionários de maneira digna e não como o mundo trata. Trata como servo de Deus, com integridade de um servo de Deus. Peça para o Senhor ensinar a tratar cada um com dignidade. Porque o mundo não trata assim, mas você vai tratar assim. O que é devido à pessoa, você vai entregar em nome de Jesus. Amém? Deus tem coisas maiores para a tua vida. Não quebre princípios em nome de Jesus. O apóstolo Paulo deu orientação nas cartas paulinas acerca de como tratar o escravo. Porque naquela época era escravo, não assalariado. Como era o tratamento? Então leia e veja como é o tratamento justo e digno. Trate com honra e com respeito em nome de Jesus. Isso serve para aqueles que já têm empresa constituída e para aquelas que o Senhor tem promessa em nome de Jesus. Amém? E ali Abraão, a bênção estava sobre ele. Estava sobre ele, a ponto do Senhor abençoar o filho. Olha, você vai mandar seu filho embora, faça como Sara disse, mas porque é seu eu também vou abençoar. Deus abençoa tudo aquilo que Ele pôs nas suas mãos, porque veio dele, Ele permitiu, Ele entregou a você. Nada vai ficar desamparado, assim como Israel não ficou desamparado. Nada vai ficar desamparado em nome de Jesus. Nada vai ficar desamparado. Abre lá em Lucas. Como diz o pastor, nós estamos caminhando para o fim. Amém? Não estamos mesmo? Lucas, capítulo 1. Olha! Muito bem, dona Lana. Parabéns. Não, mas eu quero ler nessa versão aqui. Agora eu tô meio esquisita, né, gente? Vou dando uma admitida. Não quero ler nessa versão. É porque eu gosto mais dela nesse versículo. É a mesma coisa, mas nesse versículo é melhor. Eu gosto mais. Porque aqui é completo. Porque para Deus, versículo 37, capítulo 1, versículo 37. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Para Deus, declara. Para Deus Não haverá impossível em todas as suas promessas. Nós temos que entender o que é andar pela fé. Porque às vezes você vai no médico e você ouve do médico: não tem cura. Mas a palavra do Senhor diz em Isaías 53 que Ele levou sobre si toda a enfermidade. Você vai passar por todo o tratamento que o médico te der. Você vai orar, vai falar: Senhor, em nome de Jesus, o Senhor é aquele que revoga a sentença, porque a tua palavra diz. Declara a palavra do Senhor. Você não é daquele que olha para aquilo que é a circunstância, a sentença, e fica sentado chorando em nome de Jesus. Você é daquele que se levanta, como se levantou Esther, em jejum, em oração, com o povo de Deus, porque Deus é aquele que faz leis novas para abençoar aqueles que são deles. Assim como foi com Esther, que viveu uma grande perseguição, que queriam matar, dizimar, de matar o povo de Deus.
Porque Satanás, quando ele trabalha articulosamente. Se não tiver povo de Deus, não vai ter o Salvador. Então vamos destruir todo aquele que é judeu. Esther, ela vai e se coloca em oração. Pede para Mordecai se colocar em oração junto. Ela toma um chacoalho. Porque muitas vezes o que a gente precisa para se posicionar é tomar um chacoalho do Senhor. Porque ele fala assim: não pense você, porque você está no palácio, que o Senhor não dará livramento para o povo. Porque se você não se levantar, outro se levanta. Você não sabe se foi por causa deste momento que o Senhor te colocou no palácio. Deus nos coloca em lugares estratégicos, porque Ele tem projetos e planos, e nós temos que falar: eis-me aqui, Senhor. Foi isso que ela fez. Jejuou, orou, buscou do Senhor uma estratégia. Você quer passar por luta sozinho? Não chama o pastor, o presbítero, o diácono, aquele que é discipulador, para falar: estou passando por essa luta, ore e jejua comigo, porque eu estou buscando no Senhor uma estratégia para que essa sentença seja revogada. Isso é orgulho, meu irmão. Deus não fez um homem para viver só. Você não fala nem com a tua auxiliadora que você precisa de oração. E se ela te responde assim: como você é um pastor, um presbítero, um diácono, não precisa de oração? Abre a Bíblia e mostra para ela o que o apóstolo Paulo ensina, que é orar pelos outros. Amém? Porque é tua obrigação ensinar. Não é constituição, não é, como o pastor fala, não criou a asa não, meu irmão. Estamos aqui. Amém? A guerra. Peça ajuda. Engula o orgulho. Passa por cima da soberba. Bota ela como oferta no altar. Queima ela na presença de Deus como oferta no altar. O sacrifício era queimar a carne em holocausto no altar, não era isso? O sacrifício agora somos nós. Queima os teus desejos humanos no altar. Sacrifica a tua carne no sentido de vontades humanas, de impulso no altar. O orgulho, a soberba, a arrogância, a vaidade. Sacrifica no altar, porque altar é lugar de adoração a Deus. No altar é lugar de santificação, em nome de Jesus. Amém. E onde a gente estava mesmo? Abraão, né? Não, a gente estava em Esther. Não veio confundir na cabeça. As leis, elas foram mudadas, as sentenças foram revogadas. Toda sentença contrária à tua vida, à tua casa, à tua família, o teu trabalho, revogado na autoridade do nome de Jesus. Começa a andar pela fé. Esther não podia nem entrar na presença do rei se não fosse chamada. E se ela entrasse e o rei não apontasse o cetro para ela, ela ia morrer mesmo sendo esposa do rei. Ela alcançou o favor do Senhor. O Senhor é aquele que inclina o coração do homem para onde Ele quer. É o Senhor que inclina, é o Senhor que te dá graça diante dos homens. Precisa de porta aberta. Senhor, que eu ache graça diante dos homens. Que o Senhor venha, Pai, através desse homem, que eu possa achar favor do Senhor na vida dele. Declare a palavra. Mas como é que vai declarar a palavra se não lê? Precisa ler, meu irmão. Precisa ler, precisa ler. Leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia. Leia a Bíblia de manhã, de tarde, de noite. Leia a Bíblia em nome de Jesus. Leia a Bíblia. Amém. Leia a Bíblia, no teu caso você ouve, mas tenta ler que o Senhor é contigo. Eu creio no dia que você vai chegar aqui e vai falar: eu li, em nome de Jesus. Porque Deus não tem limites nele para cumprir aquilo que Ele precisa. Amém? Milagre em nome de Jesus. Abre lá em 2 Samuel capítulo 6. Abraão, ele levantava altar. Nós lemos aqui, né? Já que estamos falando de sacrifício. 2 Samuel capítulo 6, versículo 13.
Deus não precisa da sua ajuda para cumprir a promessa dele. Ele precisa que você seja obediente àquilo que ele tem te dado como direção. Amém? Amém. Acharam? 2 Samuel 6, 2 Samuel 6, versículo 13. Depois que os homens que carregavam a arca deram 6 passos, Davi ofereceu a Deus em sacrifício um touro e um bezerro gordo. Davi, vestido um manto sacerdotal de linho, dançou com todo entusiasmo em louvor a Deus o Senhor. Amém? Abraão, onde Deus apareceu, ele levantou um altar para adorar o Senhor. Mais um pouco à frente, Abraão levantou o altar ao Senhor. Davi, quando foi buscar a arca que representava a presença de Deus, assim que deram 6 passos, ele ofereceu sacrifício ao Senhor. Ele estava com veste sacerdotal. Ele adorou ao Senhor com toda a sua força. Adore ao Senhor com toda a tua força. Valorize a presença do Senhor na tua vida. Valorize a presença de Deus aonde Ele estiver. Aonde você for, a presença vai contigo. Valorize a presença de Deus em nome de Jesus. Em nome de Jesus, quando o Senhor te libera uma palavra, você levanta em adoração ao Senhor. Você entrega a sua vida como oferta ao Senhor. E se o Senhor tocar no teu coração, entregue a oferta ao Senhor também, em nome de Jesus. Mas que não seja a oferta uma base de troca, mas que seja a sua vida com intensidade, com verdade no teu interior. Que seja a tua vida vivendo aquilo que o Senhor tem te ensinado. Que seja a tua vida uma vida de adoração. Que na sua dança não seja uma dança vazia, mas que seja uma dança cheia da presença de Deus, movimentando o mundo espiritual na tua casa, na tua família. E se você não sabe dançar na presença de Deus, arrasta a cadeira da tua cozinha e começa a dançar, que você vai ver o que Deus vai fazer na tua casa, em nome de Jesus. Você foi chamado adorador. Adore com todas as suas forças, em nome de Jesus. E para finalizar, Lamentações capítulo 3. Esperei com paciência no Senhor. Amém? Amém. Abraão esperou com paciência no Senhor. Lamentações capítulo 3, versículo 21. Lamentações 3, 21. Acharam? Não é o versículo que eu citei, é outro. Mas a esperança volta quando penso no seguinte: o amor do Senhor Deus não se acaba e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. E como é grande a fidelidade do Senhor. Deus é fiel. Deus é tudo que eu tenho, por isso eu confio nele. Não é meu carro, não é meu trabalho, não é a minha empresa, não é meu casamento, não é meu emprego. É Deus, é tudo que eu tenho, por isso eu confio nele. Não é meu marido, não é meu namorado. É Deus, é tudo que eu tenho e por isso eu confio nele. O Senhor é bom para todos os que confiam. O Senhor é bom para todos aqueles que confiam. Melhor é ter esperança e aguardar em silêncio a ajuda do Senhor. E é bom que as pessoas aprendam a sofrer com paciência desde a juventude. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque o Senhor Jesus venceu o mundo. Espere com paciência no Senhor. Para de abrir a tua boca para reclamar. Chega de ser goteira na tua casa, murmurando, reclamando, gotejando, falando mal. Tira essa palavra de maledicência dos teus lábios. Sobre tudo que deve guardar
pensar, guarde o teu coração. Filipenses 4. Vai pensar nas coisas que lá do alto são. Tudo que é bom, tudo que é louvável, nisso pensais. Para de pensar tranqueira. Vai pensar na palavra de Deus. Vai meditar na tua promessa. Vai declarar a palavra do Senhor na tua casa. Para de declarar maldição na tua casa. Porque Deus não te chamou para ser fonte a jorrar maldição. Deus te chamou para declarar a palavra dele no teu lugar, na tua casa, na tua família. Para de murmurar a respeito do teu marido, da tua esposa, e começa a declarar: a minha esposa é bendita do Senhor. Declara Provérbios 31. Sábia, edificadora. Para de falar que ela é preguiçosa. Começa a declarar a bênção do Senhor sobre a vida dela. Começa a declarar a bênção do Senhor sobre a vida do teu marido. Começa a honrar e respeitar o teu marido, que você vai ver essas coisas do mundo. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Meu marido não cumpre. Cumpra você. Comece por você, em nome de Jesus. Para de chegar nessa igreja, receber a palavra e sair daqui com a sua arrogância, com a sua dureza de coração, resistindo de praticar o que você já aprendeu, em nome de Jesus. Você quer viver transformação? Pratique o que você aprendeu, em nome de Jesus. Amém. Tua casa é ambiente de adoração. Em tudo dai? Em tudo dai? É arroz, feijão e ovo. Glória a Deus, Senhor, obrigada. É arroz e ovo, aleluia, é arroz, amém, Senhor. Em tudo dai? Aprenda a agradecer ao Senhor. Mas tudo é eu. Não quero, Senhor, a gente podia terminar aqui. Depois os meninos vão fazer corte, vai ficar ruim o negócio. Ai, você não é criança mimada. Você é mulher lavada e remida no sangue do Cordeiro. 40 e tantos anos nas costas, 30 e tantos anos nas costas, e continua do mesmo jeito. É tempo de viver a transformação do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Se coloca de pé. Aleluia. Aleluia. A promessa é maior do que você. A promessa não tinha a ver com Isaac. A promessa não tinha a ver com Abraão. Passou por Abraão e foi uma bênção. Passou por Isaac e foi uma bênção. Passou para José e foi uma bênção. Passou para Jacó e foi uma bênção. E foi passando e foi uma bênção. Até chegar em Jesus Cristo. A promessa era muito maior do que Abraão. Você olha e você não sabe o que Deus vai fazer através do casamento e do marido que você despreza hoje. Você não tem dimensão do que Deus vai fazer na tua casa e na tua família. Feche os teus olhos em nome de Jesus. E entenda que o Senhor prometeu, não foi para você esfregar na cara de quem te humilhou. Se hoje você tem o que você tem, não é para você esfregar na cara da tua parentela que te humilhou e falar assim: olha aqui, ó, o que Deus fez na minha vida. É para que Deus mostre a eles o poder e a autoridade e constranja eles e faça assim como eu fiz na vida deles, farei na de vocês também. E eles se rendam aos pés do Senhor. Não tem a ver com dinheiro. Enquanto seu coração estiver no dinheiro, vai ficar difícil. Não tem a ver com viver o sonho de Hollywood de um casamento. Desmistifica isso. O casamento tem dificuldade mesmo. Aprende a superar. Para de ficar brigado na tua casa. Tira esse ambiente de briga e de confusão em nome de Jesus. A promessa é maior do que você imagina. Começa a orar agora. Começa a falar com o Senhor. Isso, mas não é só para casado não. Às vezes é o filho que proporciona a briga dentro de casa porque não vigia. O pai repreende e fica um dia sem falar. Sangue de Jesus tem poder. Ou o pai atrapalha o filho de servir, ou o marido atrapalha a esposa de servir a Deus. Sangue de Jesus tem poder. Começa a falar com o Senhor com entendimento.
respeito dele. É a respeito dele, porque tem servo dele que vai trabalhar lá e tem gente que não conhece a palavra do Senhor, que vai trabalhar lá e através do teu comportamento vai conhecer o Senhor em nome de Jesus. Não tem a ver com você, não tem a ver com o seu ego, não tem a ver com a sua vaidade, não tem a ver com o que você provar para a ex-namorada, que seu namorado, seu marido, não tem a ver com isso, tem a ver com o propósito que Deus tem na aliança. Não tem a ver com o seu gordo, magro, alto, baixo. Não tem a ver com isso, meu irmão. Tem a ver com o propósito que Deus tem com os dois juntos. Se não é o tempo ainda, aguarde o tempo de Deus. Se Deus não tem, não tem. Se Deus tem, tem. Tem uma terra para você entrar. O que roubou a promessa do teu coração foi a vaidade, foi as condições do mundo, foi você andar pela dimensão humana e natural. Começa a pedir para o Senhor perdão, fala: Senhor, a tua palavra diz que o justo viverá pela fé. Eu quero viver pela fé, Senhor. Aleluia. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, nós temos uma promessa. No teu nome, a palavra que foi liberada. E tudo aquilo, Senhor, que veio contra nós, tudo aquilo que foi a nossa vergonha, tudo aquilo que foi áreas da nossa vida onde nós vivemos as piores lutas, onde nós fomos mais assolados. É neste lugar mesmo que o Senhor será glorificado. Aleluia. Tudo é para a tua glória. É nestas áreas que o Senhor será maior e glorificado. Em nome de Jesus, nestas horas, é nestas áreas que o Senhor será glorificado, Senhor. Através do seu casamento, em nome de Jesus, Jesus, vai transformar muito. nas áreas de maior assolação, Senhor, eu quero glorificar o teu nome através de nós. Através dos seus filhos, o Senhor vai salvar muito. Por isso eu declaro, Senhor, Toda a fúria do inimigo que nas áreas naquilo que eu fui mais assolado, eu serei uma referência para ministrar, e com autoridade ministrar, a tua unção de libertação, a tua unção de cura, a tua unção para que famílias sejam restauradas, em nome de Jesus. Se você foi assolado na sua vida sexual, é nesta área mesmo que o Senhor quer glorificar o nome dEle, quer santificar a tua vida, para que você seja uma referência de santidade para outros. Porque muitas pessoas fazem o que fazem porque não tem uma referência. Nós seremos uma referência em nome de Jesus. Ninguém casou na minha família, ninguém deu certo, pois é essa área que o Senhor vai glorificar o nome dEle, para que todos saibam que Ele é Deus que restaura famílias. Aleluia. Na minha família todo mundo teve depressão. Aleluia. Pois é nessa área e é nessa família que vai operar a alegria do Espírito em nome de Jesus, para glorificar o nome dEle, para que pessoas vejam a paz que excede todo entendimento e a alegria que brota e que vem somente do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Tira o olho do que é natural. Olha o que meu pai está falando, olha o que meu marido está falando, olha o que meu patrão está falando, olha o que meu pastor está falando. Olha para aquilo que o Senhor tem te falado. Você acha que Deus quer divisão na tua casa, na tua família?
Você acha que Deus quer que você saia para trabalhar e não traga o recurso para a tua casa? Presta atenção. Olha para o mundo espiritual. O único ser que deseja divisão dentro do teu lar, cortar a conversa, diálogo dentro do lar, cortar relacionamento, é Satanás e seus demônios. O Senhor não quer isso. O seu ente querido, seja quem for, não quer isso. Não é o desejo deles. Nunca foi, nunca vai ser. Olha para aquilo que precisa ser olhado. Lute com quem precisa ser lutado. A tua luta não é contra carne nem sangue, contra principados, potestades e dominadores nas regiões celestiais. Entra nas regiões celestiais e guerreia pela tua casa e pela tua família. Senhor, em nome de Jesus. Começa a guerrear agora pelo teu trabalho. Você acha que o Senhor quer que você saia de manhã, passe o dia inteiro fora de casa para não te honrar no final do dia? Digno é o trabalhador do seu salário. O salário é devido a quem trabalha. Restauração das famílias, restauração no ânimo. A promessa na tua vida financeira, declara a promessa agora. A promessa, qual é a palavra que o Senhor liberou? Declara agora. Qual a promessa que o Senhor declarou na tua casa, sobre a tua família? Declara agora com autoridade. Senhor, o Senhor falou para mim que para cada dia de vergonha eu ia viver dupla honra do Senhor. O Senhor falou para mim, Senhor, que a minha família é bendita nessa terra. Ah, Jesus, eu tenho palavra, eu tenho promessa. Eu tenho promessa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu tenho promessa na minha vida financeira, Senhor. Aonde teve vergonha, nós veremos grande colheita do Senhor em nome de Jesus. Aleluia. E as colheitas ruins daquilo que semeamos, o remédio é o quebrantamento, mas a colheita, a vergonha nas áreas que vivemos, em casamentos. E esses dias eu estava conversando com a pastora. Esses dias nós estávamos falando de que ninguém na parte da minha família teve um casamento bem sucedido. E para a honra e glória do Senhor, diante de tantas situações, o Senhor tem forjado o nosso casamento em nome de Jesus. O Senhor tem forjado o nosso casamento, forjado. Sabe o que é forjado, meu irmão? Para forjar uma ferramenta, você pegar ela e pôr no fogo. Inquebrável. Aí ela amolece. Aí vem aquele que forma, eu não sei o nome do profissional, e bate na ferramenta. E passa para afiar. Isso é ser forjado. Aí depois de uma alta temperatura, vai para água fria, para endurecer e não quebrar. Quando o Senhor fala de ser forjado, Ele está falando disso. Passa pelo fogo para amolecer, passa na mão daquele que trabalha, e ele bate para aperfeiçoar. E aí ele começa a passar na pedra para amolar, porque de repente, dependendo da ferramenta, é assim mesmo, para ter corte, para ser afiado. Cumprir o propósito. Para cumprir o propósito, para ir para a água fria e ficar duro, resistente. Não é duro de não se endurece, é duro de não se quebra com qualquer situação. A ferramenta no meio de uma batalha, ela não pode quebrar. Pensa um soldado no meio da guerra com uma espada, e a espada quebrar, a espada não pode quebrar. Pensa na espada, não está afiada, não está preparada, não está amolada, não pode acontecer, meu irmão. Por isso que se passa e se fica tempo grande afiando a ferramenta. A ferramenta precisa estar afiada em nome de Jesus. Nós estamos sendo forjados. Isso é ser forjado. Casamento é uma bênção.
mas ele tem suas fases. E são as fases que Deus nos prepara. São as fases que a gente supera e que Deus nos fortalece, graças a Deus. São as fases que o propósito nos mantém em pé e unidos. São as fases que eu não tenho razão, ele não tem razão. Quem tem razão é a palavra e o propósito. São essas fases. Não é Hollywood, é a palavra de Deus, amém? Aleluia. Você que nos assiste, você é forjado. E nas áreas, naquilo que você foi mais assolado, assim como Abraão, na área em que ele menos tinha, que era um filho, foi na área que ele mais foi abençoado, é a área que ele mais recebeu promessa. Porque Isaac se cumpriu e se materializou a promessa, o filho da promessa. Assim também é na tua vida, nas áreas e na área que mais houve vergonha, o Senhor tem uma promessa de cumprir e de fazer com que esta área, seja na família financeira, nas finanças, no trabalho, nas emoções, uma doença, algo que aconteceu, vai ser exatamente isso que o Senhor vai forjar, vai abençoar e vai glorificar o nome dele na sua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Aleluia. Pelo amor de Deus, Cristiano, eu tô aqui pegando fogo. Vem junto, Cristiane. Bota fogo no céu aí, mano. Grava no celular, calma aí. Isso foi pra internet, aleluia. Pastora. Fechando. Oh, glória a Deus, não tá fechando. Deus não quer te liberar hoje. Olha aí. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que a rica consolação do Espírito Santo da promessa seja sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Amém. Agora destrava.